Pronto, está valendo a gravação. Vamos lá. Na semana passada nós fizemos a instalação do Ubuntu 20.04 LTS, Long Term Support, não é? Que a gente sabe que esse termo aqui significa, deixa eu dar um zoom, esse termo aqui significa que vai haver suporte de longo período, né? Um mês de 5 anos para essa versão. Isso significa que os softwares, não é, dessa instalação sofrerão aí as atualizações devidas caso encontre algum problema com o software. As versões que não são LTS, não é, elas são, não, a distribuição não tem a obrigação de manter os softwares atualizados. Nós vimos aqui que existem diversas distribuições, usuários recebi alguns e-mails com relação a conteúdo de prova. Pessoal, é muito simples, tá? Nossas aulas têm, essa disciplina tem 80 horas. Tudo que for da aula 1, aula 20 é primeiro bimestre, tudo que for da aula 21, aula 40 é segundo bimestre e assim sucessivamente. Da aula 41 até a aula 60 é terceiro bimestre e da aula 61 até a aula 80 é quarto bimestre. Então deixa eu até anotar aqui, conteúdo das avaliações de reposição. Então, bimestre 1, aulas 01 a 20. Aí, bimestre 2, da aula 21 à aula 40. E assim vai, né? Ctrl C, Ctrl V. Bimestre 3, bimestre 4, aula 41 a 80 e aulas 61, eita, 60, 61, 80. Pronto. Então é por isso que você deve se guiar, né? Como se guiar? Como se guiar para o estudo das avaliações de reposição. Aí por essas datas aqui você já sabe os vídeos, como se guiar para o estudo. E aí fica tudo esclarecido. Beleza, voltando aqui ao tema, né? Tá aqui uma... Oi. E a atividade avaliativa do terceiro bimestre? Assim que tiver no portal vocês fazem. Então, ó, essa daqui nem é a máquina virtual que eu fiz a instalação semana passada, porque ela nem finalizou de fazer. Aí eu encerrei o VirtualBox antes e ela voltou para a instalação. Então eu peguei da do semestre passado, tá? Que eu fiz com o pessoal do semestre passado. É uma máquina virtual semelhante aqui, tem usuário e aluno, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, para ser uma senha fácil. E está aqui nossa máquina virtual, tá? Mostrando aqui no mural que o capítulo do livro já está lá para a gente estudar, que é justamente o capítulo de particionamento e formatação do disco rígido. Tá aqui. É um capítulo curtinho, tá? Eu tentei pegar outras referências também de particionamento, como os livros do como é que é o nome dele mesmo? Nakamoto, né, que é uma das referências, Morimoto, perdão, é uma das referências de livro, mas eles são mais antigos do que esse que a gente tem. Então, catei aqui por particionamento e não encontrei nenhuma versão mais atualizada. Então, a gente segue do livro que a gente tem mesmo. Tá? Então, nós fizemos na aula, 2 aulas atrás, o passo a passo aqui das telas da instalação do Windows, não é? Ficou tudo registrado aqui no arquivo de anotações. Não é? Fizemos a montagem da máquina virtual com o VirtualBox. Não é? E hoje nós vamos fazer a terceira e última instalação, que é a instalação do Ubuntu Server. Tá? Tá ele aqui, que é um computador que você instala que não tem interface gráfica com o usuário. Não é? Então, o objetivo de hoje, instalação de um sistema operacional sem interface gráfica com o usuário, ou seja, tem aquela sigla, né? Sem GUI, que é o Graphical User Interface. Graphical User Interface. Ela terá apenas CLI, que é o Command Line Interface. Line Interface.
tá? Então a gente vai ver que até durante o próprio passo a passo de instalação, o que nós vamos ver não é nenhuma interface gráfica, e sim uma interface modo texto. Para isso, vamos chegar aqui no VirtualBox, criar uma nova máquina virtual. Quem estiver no computador já pode fazer o exercício aí de criar uma nova máquina virtual. A gente vai selecionar aqui o Linux, né? Seleciona aqui qual é a versão, Ubuntu 64 bits, coloco aqui Ubuntu Server, Ubuntu Server 2004, né, que é a versão, e montagem e manutenção de computadores 2021 M1, que é o módulo 1. Só contextualização aqui, né? Próximo, quanto eu vou dedicar? Vê, pessoal, algo interessante. Quando a gente vai colocar uma máquina virtual sem interface gráfica, a gente pode alocar menos memória RAM, tá? Um computador instalado sem GUI, né? Graphic User Interface, sem interface em modo gráfico, necessita de menos recursos, incluindo, claro, memória RAM, né? Por quê, pessoal? Porque para carregar toda essa interface gráfica aqui, né? Então tem um navegador, tenho toda essa interface gráfica, uma área de trabalho, né? Isso é conceito mesmo de computação. Você tem uma área de trabalho com interface gráfica, o mouse se mexendo, não é? Nada disso você vai ter no computador modo server. Você só vai ter o teclado e a linha de comandos para interagir com o computador, tá? Então, seguindo aqui, cadê, rapaz? Seguindo aqui, eu vou deixar o padrão de 1 GB, tá? Vez ou outra acontece isso, que ele some e tem que interromper o compartilhamento e colocar de novo. Pronto, segue o jogo. Então tá aqui, eu vou deixar 1 GB mesmo de armazenamento, o padrão. E lembrar, um computador instalado sem interface gráfica necessita de menos recursos, incluindo, claro, memória RAM, já que não vai ter que ter toda essa sobrecarga. Pessoal, uma máquina servidor é uma máquina que atende às solicitações de clientes vindos da internet, tá? Então, se a gente colocar aqui no dia o software para desenhos gráficos, tá aqui. Então seria, nós estamos aqui nas nossas casas com os nossos dispositivos, né? Nosso computador, nosso notebook, temos impressoras, não é? Diversos recursos aí conectados à nossa rede, não é? E aí quando a gente vai acessar aí no nosso equipamento, vamos ter aqui dentro da nossa casa um roteador, geralmente essa é a topologia, né? Você pode estar conectado com um cabo ou através de wireless. Deixa eu botar até o cabo no computador aqui, tá? E aí você vai acessar a internet. Tá aqui, vou botar uma nuvem aqui representando a internet. E do outro lado você vai ter, por exemplo, o servidor do Google, tá? Uma máquina que não vai ter monitor conectado a ela, tá? Uma vez que não tem monitor, não precisa de interface gráfica, você vai ter um servidor robusto, né? Existem algumas máquinas, né, como as máquinas Cray, não sei se vocês já viram, né? Cray Servers. São máquinas maiores do que geladeiras. Tá aqui, né? Olha aí os servidores Cray, os data centers Cray. Então, eu represento esses data centers com esse ícone aqui. Isso aí. Tá? E aí do outro lado, você vai ter lá um equipamento de interconexão também, pode representar aqui com switch, tá? Até você chegar nesse servidor. E esse servidor não vai ter interface gráfica, porque não faz sentido, já que não vai ter nenhum usuário conectado com o monitor e com o teclado nele. Ele vai atender apenas solicitações vindas da rede. Então vai responder com a placa de rede dele aqui, as solicitações vindas do cliente. Quando eu faço aqui www.google.com, essa solicitação vai por toda a internet até o servidor do Google e volta para mim carregando a página do Google ou essa página do Cray aqui que eu estou mostrando para vocês.
Tá? Então, essa é a justificativa, pessoal, de existirem sistemas operacionais sem interface gráfica. Uma vez que não vai ter interação com o usuário humano, não faz sentido você ter uma interface gráfica carregada. Você só consumiria recursos desnecessariamente. Tá? A justificativa para a existência de sistemas operacionais sem interface gráfica é a não necessidade de interação com o usuário humano presencialmente. Ou seja, o computador, a máquina, no computador, a máquina, não terá um teclado ou um monitor conectado a ela durante sua operação, respondendo apenas às solicitações provenientes de usuários desejosos a se conectarem com os serviços oferecidos pela máquina. Ficou bonito, né, a frase? Ficou bonito. Achei que ficou bom. Vamos consertar aqui. Aqui tem uma crase, aqui está escrito errado. Beleza, seleciona tudo, bota justificado, pronto. Deixa eu botar vocês para cá para ficar vendo quando vocês falarem. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Então, tá aqui, beleza. Então, na instalação aqui do Ubuntu, modo server, né? Vamos criar um disco, um novo disco virtual, né? Criar agora. Coloco aqui o padrão de disco virtual VDI, que é já o padrão do próprio VirtualBox, dinamicamente alocado, né? A gente discutiu sobre dinamicamente alocado e tamanho fixo na aula anterior. A gente opta por dinamicamente alocado porque não ocupa, né, espaço no disco completamente, só ocupa no momento em que o disco virtual vai sendo ocupado. Tá aqui o nome do arquivo onde vai ser salvo, o tamanho do disco, botar aqui 20 GB, por exemplo, criar. Pronto. Então agora a máquina virtual está criada, né? Tá ela aqui, tá? E a gente pode vir aqui nas configurações e lembrar que a gente faz 4 alterações por padrão, né? Em sistema, a gente tira o disquete, joga o disquete para baixo, né? Deixa o dispositivo ótimo com o primeiro dispositivo de boot. O primeiro dispositivo de boot é o local onde o computador irá procurar por uma imagem do sistema operacional no momento em que a máquina for ligada. Como essa máquina é nova, não tem nenhum sistema operacional instalado, nós vamos optar por iniciar a máquina pelo disco ótico, porque é de lá que iremos carregar o sistema para a instalação do Ubuntu Server. Aqui em processador a gente habilita o PAI, né? Physical Address Extension, extensão de endereçamento físico, que permite que o ambiente de virtualização forneça mais endereços de memória do que realmente existe na máquina. Ou seja, se essa máquina aqui tem 1 GB, a máquina virtual tem 1 GB, o sistema operacional vai conseguir acessar mais de 1 GB virtualmente. Na rede a gente coloca modo bridge e em armazenamento a gente vem aqui no símbolo do disco, né, e carrega aqui o disco que a gente quer instalar. Já está aqui, né? Porque eu já fiz isso semestre passado, já fica aqui no histórico de imagens de sistemas de discos de instalação que foram carregados previamente, né? Eu poderia simplesmente também colocar aqui, escolher uma imagem de disco e carregar o arquivo de onde eu tivesse salvo ele no meu computador, tá? E aí, pessoal, aqui nesse momento a gente pode até colocar mais discos rígidos, tá? Então, ó, tem aqui esses ícones, ó, de adicionar, acrescentar novo controlador de armazenamento, né? Aqui, ó, remover. Então a gente coloca aqui adicionar. E agora, qual é que eu vou querer? SATA. O SATA não está disponível. BuzzLogic, USB. Pois é, rapaz, nem tem. Aqui, era isso que eu queria, adicionar um disco. Pronto. E aí você pode criar um novo disco, né, e vai voltar aqui para o fluxo de criação de disco. Então, se essa máquina, por exemplo, fosse um servidor de armazenamento de dados,
Então ele poderia conter diversos discos rígidos conectados a ele, tá? Então eu vou criar outro disco aqui, né? Dinamicamente alocado do mesmo jeito. Vou colocar aqui um disco agora de 30 GB, tá? Criar. Tá aqui, tá? Um novo disco de 30 GB. Eu clico em escolher e ele vai ficar adicionado aqui. Agora eu tenho dois discos para poder trabalhar. Um que está conectado na porta SATA 0 e outro está conectado na porta SATA 1. Relembrando que lá na placa-mãe, motherboard, images, a gente vai ter aqui os diversos conectores SATA, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho 5 conectores SATA. Então, quando eu coloco um novo disco rígido aqui, é como se eu tivesse comprado um novo disco rígido, conectado o cabo SATA na parte traseira do disco rígido e conectado a outra extremidade do cabo SATA diretamente na porta SATA. Tá aqui. A gente viu que cada uma delas é rotulada, né? Tem até aqui, pena que eu não posso botar o dedo, né? Se eu tirar daqui também vai. Mas aqui, ó, nessa parte branca, tem escrito SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4. Aí deve estar muito pequeno para vocês observarem, mas essa partezinha branca aqui, né, tá escrito os rótulos de cada uma das portas. Então eu conseguiria colocar aqui, pessoal, tantas interfaces, tantos discos rígidos quantos forem necessários. Aí eu posso formatá-los. Não é? Durante a etapa de formatação eu posso selecionar aqui para formatar esses discos rígidos da maneira que eu quiser. Tá? Então, fizemos essas alterações, um adendo aqui, a gente agora colocou mais um disco rígido, eu tenho 2, tá? E a gente pode até selecionar qual dos dois eu vou querer fazer a instalação do sistema operacional e o outro eu posso simplesmente colocar ele para armazenar dados, tá? Ok. Então tá aqui, já coloquei o CD no drive, agora é só iniciar essa nova máquina virtual. Está aí sendo carregado o sistema operacional. Então note, pessoal, não tem interface gráfica sendo carregado, né? Todo o processo de instalação vai funcionar em modo texto. Professor, meu pé aqui está muito ruim, eu não estou conseguindo. Mas não tem o que fazer, né? Vamos esperar aí que a internet melhore. Aqui está funcionando bem, tá? Como Elias e Gleison estão falando aí, deve estar com lentidão da internet aqui, mas a gente não tem o que fazer. Estou escrevendo até no chat aqui. Não tem o que fazer, a gente tem que esperar a internet melhorar. Então, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui para adiantar o serviço. Se vai. Não vai, né? Então, ó, tá aqui. Eu vou selecionar o idioma, assim como eu fiz na interface em modo gráfico. Sim, estou gravando. Assim como eu fiz a interface em modo gráfico, aqui a gente vai selecionar o idioma também em modo texto. Então você vai usar aí o teclado, né, para ir para cima e para baixo. E cadê o P, rapaz? Espaço. Não, volta. Voltar. Deixa eu botar em inglês. Voltar, up, down, enter, select a language. Ele não está passando aqui para a próxima página. Realmente não tem português essa versão, né? Então é uma limitação também de algumas distribuições server que ela não tem todos os idiomas. Então a gente pode proceder aqui com a língua inglesa. Tá, eu vou aqui traduzindo em tempo real para vocês. Então está dizendo aqui que tem um novo instalador, não é? E você pode
selecionar um novo instalador ou continuar sem fazer atualização. Então nós vamos continuar sem fazer atualização. O layout do teclado, não é? Vou colocar aqui como um layout em inglês, já que não tem C cedilha. Eu posso até aqui tentar otimizar, né? Colocar outro aqui, o internacional. E sempre seta para cima, seta para baixo. É isso que eu estou apertando aqui, tá, pessoal? Seta para cima, seta para baixo. Então, selecionei o teclado, aplicou as configurações. Agora ele está fazendo a instalação, a configuração da placa de rede. Está aqui, ó, configurando ao menos uma interface para esse servidor. Pode fazer com que você possa se conectar com outras máquinas e isso é preferível, né, para fornecer acesso suficiente para atualizações. Então está aqui, foi configurado com sucesso a interface de rede e eu posso continuar. Não vou precisar de nenhum endereço proxy, esse passo aqui você pode deixar vazio, tá? Porque isso aí, se tivesse algum dispositivo, né, entre o computador onde eu estou instalando e a internet, né, e eu precisaria configurar esse servidor proxy para que ele me representasse do lado de fora da internet, mas não é o caso, não vamos precisar fazer a instalação do servidor proxy. Então, deixa em branco e siga em frente. Qual é de onde você quer baixar os pacotes durante a instalação, tá? Para atualização, a gente pode deixar isso como padrão. E aqui a gente chegou na etapa de configuração do disco rígido. Da mesma forma que a gente tinha na semana passada interface gráfica, agora a gente tem interface modo texto. Tá? E a gente pode optar, pessoal, por fazer a customização, como a gente fez na semana passada. Tá? Então ele vai mostrar aqui os dois discos rígidos que estão disponíveis. Tá aqui. Vamos selecionar primeiro o de 30 e aí a gente vai formatar, né, usar como dispositivo de boot. Né? Então, esse primeiro disco eu quero usar como dispositivo de boot, ou seja, a instalação do sistema operacional vai preparar esse disco rígido para ser inicializável. Assim como a gente discutiu na semana passada sobre o pendrive inicializável. Tá? Então, usar como dispositivo de boot, tá aqui. E aí eu venho nele aqui, adicionar a partição. E aí eu vou adicionar uma nova partição. Nós sabemos que para as instalações de Linux a gente tem que adicionar duas partições obrigatoriamente, a partição de swap e a partição raiz. Vamos fazer isso, né? Adicionar primeiro uma partição raiz aqui, criar uma nova partição, e ele vai dizer para mim agora criou com o disco todo. Deixa eu voltar. Done. Aqui. Eu não estou encontrando onde fazer o particionamento. Partição 1 tá ali, partição 2. Ele criou sem permitir que eu determinasse o tamanho da partição. Então deixa eu vir aqui nessa partição, deletar e começar de novo. Partição 1, new, deletar. Cannot delete required bootloader partition. Não está deixando eu deletar. Então a gente cria edit. Aqui está o tamanho, perfeito. Tá aqui, ó. Ele tem 29.99 GB e eu vou criar aqui com 28 GB essa partição raiz. Pronto, era isso que eu queria, deixar um pouco de espaço para a partição swap. Salvei, né? Agora venho aqui nesse disco de novo. Adicionar uma partição. Agora eu vou colocar como partição de swap. Aqui, swap. E 1.99 GB. Pronto, consegui. Então esse era o objetivo, criar uma partição. Então eu vou ter aqui agora a partição 1, que é a partição de inicialização, a partição 2, que é a partição raiz, e a partição 3, que é a partição de swap.
tá? E lembra daquele outro disco que a gente tem disponível ainda, o disco de 20 GB? Tá ele aqui, ó. Vou adicionar uma nova partição. Vou colocar todo o tamanho dele, tá? E vou colocar ele ponto de montagem como raiz, ou melhor, como home. O que é que isso quer dizer? Pessoal, nos sistemas operacionais Linux a gente tem duas partições obrigatórias. A partição raiz, que vai armazenar todas as informações do sistema operacional, e a gente tem a partição swap. Mas se eu quiser criar um local onde os usuários vão armazenar os seus dados, não é? Então eu posso. Esse local em sistemas operacionais Linux é o diretório /home. Quando eu falo diretório aqui, é como se eu estivesse falando pasta lá no... Essa janela aqui não aumenta não de tamanho, Nelise. Não tem como colocar um zoom aqui não. Visualizar, tela virtual, escalonar, rapaz, vamos lá, 150. Opa, olha aí, vivendo e aprendendo. Ficou melhor agora? 11h26, faz 2 minutos que tu falou, Elias. Então dei um zoom aí. Voltando, não é? Então, embora existam duas partições que são obrigatórias em sistemas obrigatórias durante a instalação de sistemas operacionais Linux, é possível criar outras partições para personalizar a instalação. Uma das partições comumente partições comumente utilizadas, partições adicionais comumente utilizadas é a /home. Assim, pessoal, olha a pergunta. Vocês que provavelmente são usuários de Windows, não é? Em qual pasta o Windows salva os dados do usuário? Você criou um novo usuário, então o Windows vai criar uma nova pasta em outra pasta dentro do sistema de arquivo do Windows. Vocês sabem onde? Por exemplo, eu vou adicionar o usuário Érico lá no sistema Windows. Automaticamente o Windows vai criar uma pasta para mim onde os meus arquivos serão armazenados. A pasta documentos, a pasta downloads, aquelas pastas tradicionais lá do Windows. Vocês sabem qual é a pasta que o Windows cria essa subpasta, não é, para os novos usuários? Respondem no chat. Vocês sabem onde o Windows cria? O Windows cria. Ana Clara disse que não conhece ainda, né? já disse que esqueceu. Elias disse que também não conhece, né? Maria Clara disse que também não conhece. Perfeito, pessoal. Então lá no Windows, não é? Você vai ter uma pasta, assim como o Windows possui a pasta C:/users, tá? De usuários. Então C é o disco rígido, vocês vão aprender sobre essa nomenclatura de rotulamento aqui no livro, tá? Tranquilo já, é assim mesmo. Então C:/users, se tiver aí em português, pode ser o C:/usuários. Usuários, eu acho que ele bota até acento, tá? Em uma instalação em português, tá? Assim como eles possuem a pasta C:/users, não é? O Linux armazena os dados dos usuários no diretório, e aí, diretório está para sistemas Linux, assim como pastas estão para sistemas Windows, e a gente pode utilizar esses termos concomitantemente, tá? Ou seja, chamar as pastas do Windows de diretórios e chamar os diretórios do Linux de pasta, não tem problema, tá? Mas como eu sou bem raizão, sou meio chato com isso, aí eu chamo de diretório, tá? O Linux armazena os dados dos usuários no diretório /home, tá? Esse diretório aqui. No diretório /home. Por isso, é interessante que você tenha... Veja só, perceba agora.
é interessante que você tenha uma partição só para isso, tá? Para armazenar os dados do usuário naquela partição. E se você tiver um disco, melhor ainda, não é? Porque os dados dos usuários ficam armazenados em um dispositivo separado. Então, isso que a gente vai fazer aqui. O segundo disco rígido, que tem 20 GB, a gente vai colocar para armazenar os dados do home. Tá aí, ó, mount home, tá vendo? Create. Então, o nosso particionamento agora, ele tem a partição de swap, tá? Tem a partição home, que é o segundo disco rígido, e tem a partição raiz, que é onde vai ser instalado o sistema operacional. E aí eu posso continuar, né? Done. Selecionar continuar, aqui tem aquela informação, né? Se você continuar, vai destruir todos os dados do disco, mas esses dois discos são novos, então eu posso continuar com a instalação. Tem certeza que deseja continuar? Sim, tenho certeza. Né? E a gente já vai para a tela de cadastro do usuário. Então, como sempre a gente coloca o usuário aluno, né? O nome da máquina, isso daqui vai ser o montagem e manutenção de computadores 2021 módulo 1. Esse é o nome da máquina, tá? O nome que vai aparecer como nome da máquina. Nome do usuário, aluno, senha. Vou colocar 1234567 1234567 Claro, você deve configurar uma senha forte, né? Como isso aqui é só demonstração, a gente coloca uma senha qualquer. Done. E aqui, pessoal, bem interessante essa etapa, tá? Ele está perguntando aqui se eu quero fazer a instalação de um servidor SSH, tá? Então, o SSH, que é o Security Shell, é um serviço que permite a conexão de um usuário em outro computador através de um protocolo de rede seguro, tá? Então, Shell está escrito errado, Shell é com 2 L's e um E. Então, essa etapa aqui, não é, do OpenShell serve para isso, tá? Ele está perguntando o seu desejo. Vê, pessoal, lembra, a gente viu que as máquinas que são servidoras, elas não vão ter teclados aqui conectados a ela. Se ela não tem teclado, se ela não tem monitor, como é que eu vou conseguir acessar a máquina? Interagir com ela, não é verdade? Tem que ser pela placa de rede. E é por isso que existe esse serviço ofertado no momento da instalação do Ubuntu Server. Você pode escolher, vou traduzir essa frase aqui, você pode escolher por instalar o pacote do servidor OpenSSH para possibilitar acesso remoto seguro ao seu servidor. Você quer instalar? Sim, nós queremos instalar porque senão, né, após a configuração, claro pessoal, quando você está instalando a máquina, você conecta ela a um teclado, você conecta ela a um monitor para ver a interação ali, né? Isso não é obrigatório, você consegue fazer a inicialização de uma máquina sem teclado, sem monitor e inclusive acessá-la, tá? Mas o procedimento padrão da instalação de uma máquina server é você conectar um monitor e um teclado temporariamente para conseguir fazer a instalação, tá? Então ele está perguntando se eu quero importar chaves SSH, eu vou dizer que não, isso aqui é o conceito de criptografia, não precisa fazer isso nesse momento e done. E agora ele vai oferecer, veja como é diferente, pessoal, da instalação do modo desktop, do Ubuntu desktop. No Ubuntu Server, ele fornece a você durante a instalação alguns pacotes de softwares que você pode instalar, tá? Então tem aqui vários pacotes de software que você pode instalar, como por exemplo, servidor de banco de dados, PostgreSQL, né? Como por exemplo, aplicativo de servidor de nuvem, né? Então tem várias opções aqui. Por enquanto a gente não vai fazer nenhuma instalação de pacote adicional, a gente só está interessado nesse momento na instalação do próprio sistema operacional. Então, done, né? E agora ele vai fazer a instalação. Começou a fazer a instalação, instalando o kernel, e a partir desse momento o que a gente faz é aguardar, tá? Então pessoal, esse vídeo aqui vocês consultem bastante, eu vou tirar alguns prints, tá, desse vídeo para colocar na avaliação, assim como prints também do vídeo anterior, tá? Então assistam esses vídeos para ver o passo a passo de instalação.
Nesse momento aqui não há mais nada que a gente possa fazer para acelerar o processo. A gente tem que esperar que a máquina seja finalizada. Deixa eu pegar um material aqui que eu vou compartilhar com vocês. Só um instante. Deixa eu pegar aqui. Deixa a instalação rolando por enquanto, para vocês irem vendo aí o progresso. View Full Log. Então aqui a gente pode até ver quais os nomes dos pacotes que estão sendo instalados naquele momento, né? Observando o log completo. View Full Log. Né? Clicou aqui no espaço sobre View Full Log, ele consegue mostrar aqui o que está sendo executado. Então ele está instalando nesse momento o pacote Linux Firmware, aqui lá do final, na última linha. Tá? Então está fazendo essa instalação. Por isso que ele está dizendo aqui, instala em kernel, que é o pacote da imagem do sistema operacional, do núcleo do sistema operacional. Deixa eu processar o drive aqui e pegar um conteúdo para vocês, enquanto rola a instalação. Vou no Classroom. Aqui. Pegar o nome do arquivo aqui. Copiar. Drive. Pronto, tá cheio o arquivo que eu estava procurando. Enquanto isso, tá aí, instalando o kernel. Deixa eu ver se já tem o que eu quero mostrar aqui para vocês. Então já tenho aqui os prints da instalação do Ubuntu Desktop também, para compartilhar com vocês. Isso é, ó, tá vendo? E fica aí, né, a instalação do sistema. Como a gente está utilizando uma máquina virtual, aí, pronto, achei. Demora mais, né, por causa dos recursos. Então, para facilitar a vida de vocês aqui, vou copiar aqui, ó, já os prints, tá, da parte do passo a passo da configuração de disco rígido avançada, que a gente fez na semana passada, né, da instalação do Linux. Então, em vez de vocês terem que procurar no vídeo, já está aqui, ó, prato de instalação do Ubuntu Desktop avançado, e aqui o passo a passo da instalação de formatação, né? Com todo o passo a passo, né? Clique em espaço livre e a seguir clique no símbolo mais, né? Clicou no símbolo mais, aí vai aparecer aqui para criar uma nova partição, né? Se ela vai ser primária, lógica estendida, esse conteúdo também que eu tenho que passar para vocês sobre o tipo de partição estendida. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Mas tem pouco. Vou procurar o conteúdo e colocar para vocês ficarem também cientes sobre o que é partição primária, lógica estendida. Tem também falando sobre isso aqui no capítulo que eu coloquei para vocês, tá? Tabela de partição, tabela de alocação, né? Sobre sistema de arquivo, vocês vão poder dar uma consultada nisso aí também. Vamos ver se saiu do canto a instalação, né? Então, como continua aqui, pessoal, né? E ó, já passou aqui, já está desempacotando o pacote. Isso aqui é a forma de visualização completa e você consegue ver o nome dos programas que estão sendo instalados naquele momento, né? Então, já foi instalado aqui o Groove, né, que é o Bootstrap Loader, né? Nessa outra linha aqui, instalados diversos pacotes do Groove, né? Bibliotecas para comunicação com hardware, ó, biblioteca para USB, para dispositivos móveis, né?
E esse é o passo a passo da instalação, pessoal. Então por isso que isso demora, tá? Eu queria aqui mostrar para vocês até o final, não é, da instalação, mas não temos aí uma previsão de quanto tempo isso vai durar. E a instalação no modo servidor ele é bem mais rápida do que a instalação em desktop, porque a gente vai ter um conjunto menor de programas a serem instalados, já que não tem nenhuma interface gráfica. Então, se não tem interface gráfica, a gente não tem que instalar navegador web, a gente não tem que instalar pacote de escritório, não é? Não vai ter que instalar Office, não vai ter que instalar nenhum editor gráfico, nem nada. Ó, deu uma acelerada aí, vamos ver se termina. Eu queria pelo menos logar para mostrar para vocês a interface modo texto. E eu recomendo fortemente que vocês façam essa prática de instalação do Ubuntu Server. Tá? Então, para você baixar o Ubuntu Server, tá aí. Deixa eu ver se ele termina. Ó, Generate Boot initRD já é uma das últimas etapas do processo de instalação. E algo que eu não mostrei para vocês, pessoal, deixa eu mostrar, também é importante antes de finalizar a gravação, é o seguinte: quando você faz o download, não é, de uma imagem, então estou eu aqui, ó, no ubuntu.com/download/server, não é, e posso aqui fazer o download, tá? Então tem até aqui, ó, Ubuntu Server Guide, que é o guia de instalação do Ubuntu, tem diversos idiomas, não é? Você pode procurar aqui ou você pode usar o tradutor do próprio navegador para colocar em português, tá? Então, download, Ubuntu Server, vem parar aqui, try multipass, Mac, Windows, instalar Ubuntu VMs, não quero instalar VMs. Desde semana passada que eu estou apanhando aqui para achar o link do arquivo. Get multipass. Que danado é isso? Eu não quero instalar máquina virtual. Eu quero instalar o próprio servidor. Manual Server Installation. Pronto. Clicou em Manual Server Installation, ele vem aqui para o download do sistema. E aqui, pessoal, você vai ter, ó, Alternative Releases, Alternative Downloads e Alternative Architectures. Se você clicar aqui em Alternative Downloads, ele vai vir aqui para essa página. Ah, não. Volta. Tá aqui. Suporte, lá. O que eu quero achar é o diretório de download. Então, esse aqui é o guia. Alternative Releases. Mesma coisa, vem pro mesmo canto. Other versions, alternative downloads, mirror. Vou colocar direto esse link aqui lá no nosso arquivo de anotações. Existem diversas origens, tá? Existem diversas origens de onde você pode baixar a instalação. Existem diversas origens de onde é possível baixar os arquivos de instalação, as imagens dos sistemas operacionais. Elas são chamadas de mirrors. Que são os espelhos, tá? Para o Ubuntu Server, não só o Ubuntu Server, para todos, para o Ubuntu, esse é o link para os mirrors. Pronto, clicou nele aqui, vai direto para a página dos mirrors e aí você pode escolher de onde baixar. Você pode baixar da Austrália, né? Você pode baixar aqui no Brasil. Olha quantos mirrors a gente tem no Brasil. Então tem na Rede Nacional de Pesquisa de Santa Catarina, tem a Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de São Carlos, não é? Universidade Federal do Paraná, o POP tem dois links aqui para o POP. E interessante, pessoal, que você pode ver qual é a capacidade de largura de banda, tá? De cada um desses espelhos.
de cada um desses locais onde você pode baixar. Então você tem a opção de baixar de uma fonte que tem 1 gigabit por segundo, não é? Ou de 10 gigabit por segundo. Esse daqui é 10 vezes mais veloz do que esse aqui. Então você pode optar pelo POP de Santa Catarina. Aí você vai vir parar aqui, ó, tá? Aí você vai escolher qual é a versão do Linux que você quer instalar. Cada uma das versões tem um nome, tá? Cadê? Tá aqui, releases. E aqui, ó, tem as várias versões. Desde 2014 tem versões aqui, ó, 2014, 2016, 2018, 2020, tá? 2021-04. E a LTS é a 2020. Então essa versão aqui chamada Fossa é a versão atual do LTS. Quando for LTS tem aqui do lado, ó, tá vendo? 2004 LTS. 2004 LTS, então a gente pode optar aqui pelo 2004.3, que é a versão mais atual. E selecionar aqui que versão eu quero baixar. Então eu cheguei onde eu queria, tá? Vou botar aqui esse link também, direto lá na página. Vê, pessoal, isso é importante. Para se certificar que o download da imagem do sistema operacional foi realizado com sucesso, ou seja, que o arquivo foi baixado e salvo sem ser corrompido, é necessário, né, é importante verificar o arquivo após o download. Pessoal, do que é que eu estou falando? Deixa eu botar logo o link aqui. Do que é que eu estou falando? Nesse link aqui que eu coloquei sobre os releases, tá? A gente tem aqui esse arquivo aqui chamado SHA-256SAMS. Tá vendo? SHA-256SAMS. Tá? Esse arquivo aqui, quando você clica nele, ele vai mostrar isso aqui, ó. Vai mostrar esses caracteres. Tá? Quando você baixa esse arquivo aqui, o Ubuntu 20.04 Desktop MD64 ISO. Quando você baixou, tá? Uma dúvida, depois que baixar essa imagem do Ubuntu, pode passar ela normalmente para o pendrive da mesma forma que fez nos outros sistemas profissionais, lembrando daquela rotina, né, que a gente tem que baixar o programa, não é, para fazer a preparação do pendrive. E a mesma coisa, a única diferença, Raquel, é que a gente vai abrir um arquivo diferente, tá? A gente vai abrir um arquivo que é do Windows, vai abrir um arquivo que é do Ubuntu, vai abrir um arquivo que é do Ubuntu Server, mas o procedimento com o Ultra ISO que a gente utilizou é semelhante, tá? A gente abre o Ultra ISO, diz qual é o pendrive que a gente quer preparar, diz onde é que está o arquivo da imagem, joga lá dentro, clica OK, ele vai fazer a preparação. Independentemente de qual sistema operacional, isso vai funcionar, tá? Para todos eles. Então, voltando aqui ao caso, vê, a gente vai fazer o download de um arquivo e esse arquivo é enorme, né? Então esse arquivo aqui, pô, cara, perdi o link do negócio novo. Vou voltar. Esse arquivo aqui, ele tem aqui, ó, 2.9 GB, tá vendo? Então, vai demorar um pouco aí, né, para fazer o download. Então, pessoal, se você tivesse aí, dá aí um exemplo, se você tivesse que baixar agora esse arquivo de 2.9 GB com a conexão de internet de vocês, quanto tempo vocês estimam que isso duraria? Não é? Vocês estão aí na rede celular, estão no provedor, como é que é? Quanto tempo aí vocês estimam que duraria? Se eu fizesse o download desse cara aqui agora, ó, aqui na minha conexão, vai aparecer aqui downloads, vai demorar 4 minutos, não é? Aproximadamente 3 minutos. Deixa eu botar aqui exibir todos. E aqui está o andamento do download. Não é? Então está aqui. O percentual, 2 minutos restantes. É algo que a gente pode até aguardar, né, para fazer o download. Já lhe disse aí que demoraria cerca de 1 hora. De Edson fez piada, disse 2 anos. Não é? Então, aqui a conexão está rápida no momento. Não é? Quando eu estou fazendo de 30 a 40 minutos, Carlos Emanuel disse. Não é? Então, como eu estou fazendo o download desse arquivo agora, pode ser até que fique mais lento aí para vocês receberem o vídeo e o áudio no Meet, não é? E Edson disse que não era piada não, é sério mesmo.
Né? Conexão aí não está com muito desempenho, né? Na região de Edson. Até estou baixando um bagulho aqui agora. Professor, Oi. Estou ouvindo. Para mim, vem até 10 minutos. Então, vamos esperar aqui um minuto restante, porque eu já mostro queria para vai você. ser a recuperação para a reposição da nota que o senhor vai fazer. Sei não. Não sei não. No dia que for, eu coloco lá e boto 48 horas para vocês fazerem. Vocês têm tempo suficiente para se preparar. Bota o dobro do tempo que está lá no regimento, que aí vocês se preparam. É ficar observando o mural. No dia que aparecer no mural, vocês vão ter 2 dias para responder. Reposição eu dou um prazo maior. Só quem precisa fazer é quem tirou nota menos de 6, né? Isso. Quem tirou menos de 7 tem o direito de fazer. Quem tirou menos de 6 tem a obrigação de fazer. Essa é a diferença. Tá? Se você não faz uma prova de reposição, você não vai nem para o conselho de classe, pessoal. Então, você está com uma nota abaixo de 6, não é obrigatório você fazer. Porque senão, parte do princípio que você não cumpriu todas as etapas. Vocês receberam algum manual do estudante, algum PDF, alguma coisa? Enquanto a gente aguarda aqui o final do download, faltam 21 minutos. Todo mundo dizendo que não. Porque essas informações todas, né, tem lá no manual que vocês recebem. Ô professor, tem como o senhor passar uma atividade para mim fazer, para me recuperar a nota do senhor? Jefferson, todos os alunos que estão com abaixo de 6 terão o direito de fazer essa atividade. Não é individual, né? É generalizado. Então, se está com uma nota abaixo de 6, você vai poder sim fazer a... Ó, o Emanuel disse que recebeu um PDF. Ó, Emanuel, joga aí no grupo, já que tu recebeu. Né? Então, pronto, acabou de fazer o download, tá? Então, agora eu recebi o arquivo aqui. Pronto, vem lá, Emanuel, se tu acha. Então, tá aqui o arquivo, pessoal, que eu acabei de fazer o download, tá? Esse arquivo aqui tá aí 11h53, o horário dele, né? A gente tá aqui 11h54, foi esse arquivo aqui. Então, pessoal, depois de descarregar esse arquivo, eu posso verificar se, quando eu fiz o download, né, houve alguma corrupção do arquivo. Por quê, pessoal? Esse arquivo vai ser usado para você preparar um pendrive ou um CD para instalação, correto? Vê se tu concorda aí comigo. Você concorda que quando a gente baixa esse arquivo, ele vai ser usado para preparar um pendrive ou um CD para instalação? Concorda ou não? Sim ou não? Bota aí no chat. Concorda ou não? Né? A gente fez o download desse arquivo e ele vai ser utilizado. Né? Elias concordou, né? Claro, é o óbvio. A Nanda disse que sim, né? Todos estão aqui entendendo a questão. Então, se esse arquivo tiver sido corrompido durante o download, eu vou perder meu tempo criando o pendrive, eu vou perder meu tempo ou criando o CD, eu vou perder meu tempo inicializando o computador com o pendrive ou CD, para que durante a etapa de instalação, que a gente está fazendo aqui na instalação, durante a etapa de instalação, pode dar algum problema. Falar instalação está aqui em cima, ó, installation complete, né? Instalação concluída. Né? Deixa eu fechar aqui. Olha, está fazendo download e fazendo atualizações. Né? Então já completou a instalação e está fazendo atualizações. Então, uma vez que eu descarreguei o arquivo, eu vou ter que verificar se durante o download ele foi ou não corrompido, se ele chegou íntegro na minha máquina, se ele foi armazenado no meu disco rígido de maneira correta. E eu posso fazer isso utilizando esses arquivos aqui. Ó. Você clica no SHA 256 SAMs e vai ter esse conjunto de caracteres aqui. Tá? Então foi essa imagem que eu baixei, foi essa daqui. Pô, será que foi essa? Como é o nome do arquivo? O desktop AMD. Pronto, foi esse aqui. Então, tá vendo que o nome do arquivo está batendo? Ubuntu 20.04 Taste Desktop AMD 64 ISO. Tá vendo? Então, esse arquivo. Então, pessoal, existe um comando SHA 256 SAM que você passa como parâmetro do arquivo, do parâmetro do comando, o nome do arquivo. Ele vai fazer uma verificação, tá? Utilizando um algoritmo dos dados do arquivo e vai apresentar como resultado um conjunto de letras e números. E aí, se esse conjunto de letras e números que ele apresentar aqui for idêntico ao conjunto de letras e números que estão aqui no servidor, você pode garantir que
esse arquivo foi descarregado, não é, sem problema. Como ele está fazendo uma verificação aí de quase 3 GB, então demora um pouco, né, para você ter a resposta do comando. Então, pessoal, se você observar aqui, ó, 5F, começa com 5F, tá vendo? Os próximos 2 caracteres são DEB, os próximos 3, C4 e assim vai. Se você pegar essa palavra aqui e comparar, você vai ver que está igual, tá? Você pode comparar. Pode comparar de várias formas, tá? Você pode abrir aqui um editor de texto simples, tá? Como o Gedit aqui. Uma forma bem simples de comparar é fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Claro que você tem uma forma automática de fazer essa comparação, né? Mas manualmente, de forma humana, você também consegue, né? Esse daqui foi o resultado do arquivo e esse daqui foi o teste que foi feito do lado do servidor. Então note, ó, que está idêntico, tá vendo? Não tem nenhum caractere diferente. Isso garante que o arquivo foi baixado com sucesso, não foi sua integridade não foi comprometida e você pode continuar com a preparação do CD ou do pendrive. Isso é importante fazer, pessoal, porque é uma etapa, se você baixou esse arquivo e ele foi corrompido, é uma etapa que vai lhe economizar aí, esses poucos segundos, vai lhe economizar até horas, não é? Se o arquivo tiver sido corrompido. Então tem esse teste chamado de SHA-256, tá? Que você faz para garantir que a ISO não foi corrompida durante o download, tá? Então já tem esse texto aqui também preparado, ó. Vou colocar aqui para vocês com a explicação disso. Ó, Ctrl V. Tá aqui, ó. Para a instalação em si, proceder com os seguintes passos. Passo 1, obter a imagem do Ubuntu, né? Então clica em download, descarrega, verificar se o arquivo foi ou não corrompido durante o download. Para verificar se o arquivo foi descarregado corretamente, se não houve erros durante o download, utiliza-se um teste com o comando SHA-256-SAM. Passa como parâmetro o nome do arquivo, o nome do arquivo que deve vir após o comando para indicar qual é o arquivo que será verificado. Note, eu tenho diversos arquivos aqui, ó, de ISOs, de sistemas operacionais. Para cada um deles eu posso fazer o teste, tá? No exemplo acima foi isso aqui. Você pode pesquisar pelo nome do arquivo aqui e fazer a comparação como a gente fez, tá? Então, isso aí, pessoal, cobre todas as etapas, tá, de instalação de sistemas Ubuntu de forma que a gente consiga customizar, personalizar a instalação, o mapa de particionamento do disco rígido. Pessoal, isso daqui é só o começo, tá? Existem diversas outras opções mais avançadas, tá, de particionamento, e essa daqui é só a introdução, tá? Então vocês estudam pessoal, com relação à prova é sempre assim. Você vê o período de 1 a 20 é o primeiro bimestre, de 21 a 40 é o segundo bimestre, de 41 a 60 é o terceiro bimestre, de 61 a 80 é o quarto bimestre. Então não há dúvida, se você vem no arquivo de anotações e observa o que foi dado, né? Dentro dessas datas você também tem os vídeos e aí você sabe qual é o conteúdo da avaliação, tá? Então é isso. Deixa eu parar aqui a gravação, já deu meio-dia, 1h20 de aula. Não, 1 hora, né? Hoje só.